Olha aí, pessoal, boa noite para todos. Hoje nós temos uma live para falar sobre o complexo articular do ombro, tá? E para isso, nós vamos fazer duas abordagens. Uma que é a abordagem fisioterápica. Olha lá, o Davi já entrou. Deixa eu chamar aqui o Davi. Pronto, já se posicionou, fundo branco, tá vendo? Que é a tecnologia. Então, já que a turma chegou aí, já estamos. Vamos rapidamente, para eu retomar o assunto, se apresente para a turma saber quem é o meu querido fisioterapeuta especialista Davi Costa. Tá com você, se apresenta, meu querido. Obrigado, professor, pelo convite. Desculpa aí esse tumulto, eu estou voltando agora de uma viagem para tratar de um paciente. Eu sou Davi Costa, sou fisioterapeuta do atletismo brasileiro há 20 anos, trabalho dentro da Companhia Atlética há 21 anos. A Companhia Atlética tem a sua sede na Rua Kansas, é onde eu tenho aqui, onde eu estou agora, na minha clínica. Trabalho com esporte, trabalho com terapia manual, sou especializado em osteopatia e já há muito tempo venho estudando junto consigo, com o professor Mauro e com outros também renomes na área da educação física, na área da medicina, a condição de treinamento físico, a condição de reabilitação, a condição de desempenho, a questão de postura e o bem-estar em cima de tudo que a gente trabalha atualmente. Então, estou aqui para Seja isso, bem-vindo, professor. muito agradecido antecipadamente pelo seu tempo, é super ocupado. Você chegou de Uberlândia correndo, está aqui junto conosco nesse nosso bate-papo. Então, a nossa conversa hoje, pessoal, é sobre o complexo articular do ombro. São duas situações, né? Uma quando existe o quadro patológico, que nós falamos rapidamente, o indivíduo tem alguma disfunção, alguma patologia nesse complexo, e o outro é aquele aluno que tem um déficit de movimento. Então, caro doutor Davi, quando eu faço a avaliação, nós verificamos fundamentalmente a mobilidade do complexo articular do ombro. Então, Exatamente, nós exatamente. fazemos aquele teste de flexão e rotação interna e extensão e rotação externa dos ombros, aquele teste para verificar se as mãos se encontram. Teste Mãe, já chego Rico. em live e depois eu ligo para vocês. Um beijo. Então, é um teste muito Um beijo, simples. mãe. Mamãe tem que atender, pelo Tem que amor de Deus. avisar porque Opa, cheguei e ela estava super preocupada se eu claro. não tivesse chegado. Exato. Quando a Então, gente faz os o que testes nós funcionais, Então, o que eu verifico para a gente começar a nossa conversa? sim, Uma, o não padrão de movimento recomendado nos testes, que é os dedos da mão em cima, que faz a flexão com a rotação externa, e do lado que faz a extensão com a rotação interna. sim, Tá, então, os dedos deveriam encostar, né, sim. nessa posição. Então, esse é o teste. E nós verificamos que mas muitas pessoas não adquirem esse padrão de encostar os dedos. Tá? E Sim, apresentam, inclusive, assimetrias. Então, eu gostaria exato. que, por gentileza, doutor, falasse rapidamente sobre essa articulação do ombro, o que é, e as intercorrências para o treinamento quando existe esse déficit de movimento ou quando existe, inclusive, um quadro patológico. Perfeito. Professor, gente, o mais importante em primeiro plano é que a gente entenda que o ombro não é somente isso que a gente vê. Ele é determinado, como o próprio nome da live diz, do complexo articular do ombro, porque ele depende não só da articulação glenohumeral, como ele depende da articulação acromioclavicular, ele depende da articulação externo-clavicular, ele depende da articulação da escápula e ele depende das bursas que se envolvem ao redor disso. E essa situação de diversos componentes articulares que os fazem movimentos sincrônicos e os nossos movimentos do dia a dia, eles precisam ter uma harmonia. Porém, ao longo do tempo, pela não praticar algumas situações, pela resistência de algumas das articulações, por traumas repetidos, por situações posturais inadequadas, a gente vai perdendo essa sincronia que toda a questão
articular se dá. E aí, ao fazer esses testes, professor, a gente começa a observar que o corpo se compensa ou se limita devido à dor, tensão, resistência e outros fatores que vão complicando. Por que que um lado se torna diferente do outro? Isso por alguns fatores, dentre eles a dominância corporal de um hemicorpo. Eu sou destro, outras pessoas canhotas, e a minha atuação em cima das minhas articulações do lado direito tem uma dominância e uma mobilidade diferente do meu lado esquerdo. E isso não praticado numa tentativa de equilíbrio vai apresentando uma diferença. Segunda coisa, além de ação em cima das articulações dominantes, eu tenho uma inatividade da outra articulação, do outro lado, porque ele passa a também não ser tão exigido. Quando não se faz, uma das situações biológicas do treinamento e da adaptação física é atingir um objetivo praticando com frequência, que é a frequência de atividade. E isso faz ele se tornar melhor ou pior. Princípio da reversibilidade. Eu posso me tornar mais forte, mais hábil, ou menos forte, mais fraco e menos hábil. E isso vai disfuncionando as situações articulares que na interpretação da fisioterapia você promove padrões inadequados de movimento. E esses padrões é que vão atuando em cima dessas diferenças de movimento que nos faz pensar quais grupos, quais situações que levam a essa desordem de função, que aí pode ser apresentados mesmo sem dor. Que fantástico. Então, numa situação bem prática, eu conversei contigo algum tempo atrás e você me deu umas orientações fantásticas. Nós observamos, realizando esse teste de mobilidade, porque assim, dentro do que nós propomos na metodologia multifuncional, nós pensamos assim, um complexo articular, ele precisa de mobilidade, estabilidade, depois de força, e depois força hipertrófica, se for o caso, né, de alguns grupos, dependendo do que necessita, do objetivo, e de potência. O que eu tenho visto, eu vou falar daqui a pouquinho, é o pessoal trabalhando direto com potência e muitas vezes não avaliando esse complexo articular. O que nós observamos? Eu gostaria da sua análise. Quando nós fazemos o teste, quando eu faço o movimento de flexão de ombro e faço a rotação externa, tá? A mão de cima, eu observo que neste movimento, a maioria das pessoas tem uma boa amplitude articular. Sim. Tá? Então, mão direita, eu próprio, né? Eu próprio. Então, se eu coloco a mão direita e faço, eu vejo que existe uma simetria. Agora, quando eu faço a extensão, e ocorre a rotação, tá? A rotação interna, eu verifico que quando eu vou para a extensão, a limitação de movimento é muito grande. Então, eu observo que eu não consigo fazer a rotação externa, eu fico travado. Então, a rotação interna predomina sobre a interna. Então, os músculos que estão localizados na face anterior, seriam os rotatores internos, eles estão inibindo a rotação externa. Você me falou algum tempo atrás que existem algumas causas mecânicas desse fenômeno, dessa disfunção. Existem situações mecânicas. É muito mais profundo quando a gente pensa em uma sintonia fina da articulação, chamado micromovimentos que precedem os macromovimentos. E esses micromovimentos, eles necessitam que os músculos estejam íntegros, relaxados / ativos e sem restrições tensionais. Imaginemos que eu termine um treino de um composto muscular, seja ele o deltoide, seja ele o peitoral, e esse músculo tem uma sintonia tensional muito alta. Ele não permite a mobilidade intrínseca da articulação
e isso vai limitando o movimento do qual a gente espera. Com a repetição sistemática disso, sem restabelecer a sincronia, vai se adaptando e dentro da cápsula articular nós vamos tendo uma resistência barra aderência que limita os movimentos. E essa sensação faz um espessamento de cápsula, faz um encurtamento de músculos, faz uma desidratação de tendões, faz até uma fissura dentro da cápsula articular quando a gente tenta restabelecer isso de forma mais intensa. Então, o que é importante a gente entender? Que a sincronia depende de micromovimentos para a realização dos macromovimentos. E essas são as desordens maiores. Porque músculos mal trabalhados, desde a sua função de ativação, desde a sua função de amplitude de movimento, não é alongá-lo, é mantê-lo na sua amplitude de trabalho, vão traduzindo em uma resistência intraarticular que limita esses movimentos. As pessoas não entendem que a cápsula articular, que as situações internas, elas vão criando, parece que teias de aranha que limitam as amplitudes finais do movimento. E isso faz muita diferença na hora que a gente vai testar e realizar um trabalho ao longo do tempo. Então, não, doutor Davi, então, o que eu tenho percebido e eu tenho visto isso, a importância de se fazer o alongamento dos rotatores internos, porque eles estão limitando a rotação externa. Então, eu vejo a protusão de ombro, né, e eu vejo esta limitação. Então, trava, o movimento fica na sua amplitude. E isso, você comentou algum tempo atrás na nossa conversa, que era uma síndrome de um impacto do supino, do cross, dos movimentos de empurrar, que acaba sobrecarregando e provocando esse encurtamento. E um detalhe interessante, né, que nós temos visto, uma grande incidência do encurtamento do peitoral menor no teste simples de Thomas, onde eu vejo a protusão de ombro, né? Sim, sim. Pela permanência da tonicidade do conjunto, o peitoral menor, que é profundo, ele não tem trabalhado. Não tem trabalhado, ele fica no estado de congestão. Essa congestão vai fazê-lo ficar encurtado. E se a gente não der condições dos rotadores terem a sua amplitude e manter esse peitoral menor numa possibilidade de trabalhar, ele vai sim manter a protusão do ombro. Porque anatomicamente ele está na costela e no processo coracoide da escápula. Ele não está lá dentro do ombro, ele está por fora, ele está em outro ponto. Só que o conjunto peitoral, o conjunto coracobraquial, o conjunto que está sobre ele, o deixa tensionado, sem capacidade de trabalhar. Então, alongar os mecanismos rotadores internos de forma a mantê-los saudável, mantê-los alinhados, mantê-los numa amplitude natural destes músculos, compromete um músculo que não tem nada a ver, o que está ali só por baixo. Então, esse é um caso típico, então, que nós podemos dizer, doutor Davi, que é um déficit de movimento, porque ele não tem dor, né? Ele não tem dor, é um déficit de movimento, exatamente. Ele está deficiente no movimento e na amplitude do seu trabalho. E isso se perpetua por conta da falta de ativação, pela inatividade nessa distância do próprio músculo. E o que a gente observa, né, doutor Davi, é muito pessoal fortalecendo o manguito rotator e nem testa se tem. Eu observo, estando dentro de um centro de treinamento, e hoje muito grande, e já trabalhando com diversos atletas e pacientes, que a ideia que as pessoas têm em primeiro plano é a carga e a intensidade, não o movimento. E não fazer o movimento na sua plasticidade melhor, e sim na sua intensidade maior.
Eles pensam muito na intensidade, né? Na intensidade sem pensar na plasticidade, na qualidade, na amplitude de movimento. Só com a carga, né? Só com a carga. Só que a gente tem que tentar pensar de uma forma diferente. Professor, imaginemos que se a gente estivesse hoje com 80 anos, você queria ter movimento ou ter força? É verdade. Os dois, mas a princípio, o que o ancião, o que o idoso reclama? A falta de movimento para depois ganhar força. E o que está se fazendo? Ganhando-se força, perdendo o movimento. Isso você tocou. Eu tenho visto muito, eu gostaria da sua opinião como fisioterapeuta. O pessoal tem exacerbado, não é exacerbado, fala, é força para o idoso, é hipertrofia, treinamento, carga para o idoso. Não é? Como é que você vê essa questão? Agora a gente ampliou um pouquinho, depois vamos voltar no ombro, viu, gente? Sim, mas é a questão dentro do movimento que a gente pega uma articulação e aí traduz para diversas tipos de público. O público ancião, o mais idoso, ele precisa de força, mas a gente tem que lembrar que fisiologicamente o músculo do mais velho demora muito a responder no seu ganho de força e ele pode responder muito rapidamente na indisposição, lesão e de extensão ou na perda de potencial. Por quê? Porque ele está numa situação de desordem do movimento, de falta de sincronia, de descoordenação. Então não adianta pôr carga. É restabelecer a ordem. Neuromotora. Coordenação motora. Eu tenho discutido muito a questão do controle neuromotor, então, incluir os movimentos de coordenação motora global, mobilidade, estabilidade, força dinâmica, e na sequência o pessoal já fala, força hipertrófica, não, o idoso precisa treinar hipertrofia, ganhar. Então eu fico muito feliz de ouvir essa coisa. O nosso assunto ele vai de frente a isso, porque o complexo articular do ombro, como eu disse no começo, por ser diversas articulações que precisam estar em sincronia, é necessário uma coordenação neuromotora antes de qualquer hipótese de carga ou movimento. Hoje eu estou reabilitando um paciente, que é onde eu estou voltando, ele teve uma lesão de peitoral maior com cirurgia. E sabe qual é a primeira coisa que eu estou restabelecendo nele? Coordenação neuromotora. Liberação da cápsula articular, entendimento consciente de onde aplicar a força e não a carga, porque carga, para mim, isso não importa neste momento. Eu preciso reestabelecer a ordem e sincronia do complexo do ombro. Carga e força é o mais fácil de se ganhar. Coordenação é o mais difícil. No esporte, a técnica é a mais difícil da gente estabelecer. Treino de força, qualquer indivíduo consegue. Treino de técnica, só os mais habilidosos. O professor sabe disso. Um cara técnico é nato dele e ele tem que treinar cada vez mais isso. Força, eu posso treinar para todo mundo. Eu preciso melhorar a coordenação. Vocês estão vendo, pessoal, esse nós temos discutido muito, a questão dessa do controle neuromotor que faz a gestão desse movimento, e aí envolve a consciência corporal, a coordenação motora, a mobilidade e estabilidade, que são capacidades biomotoras, viu, Davi, que tem sido esquecido. O pessoal já chega e já quer rapidamente força hipertrófica. É a neuro da hipertrofia, como se todo mundo estivesse preparado, que todo mundo fosse ogro, desculpe a palavra, uma palavra boa. Não é todo mundo sardinho, Paulo Murros. Pensa-se muito, e é muito aplaudido a estética externa e visual. E isso, na atualidade, ela é muito buscada, ela é muito desejada. Porém, para se ganhar isso, quando eu vejo um indivíduo treinado, extremamente bem estruturado, eu lembro que ele passou ao longo dos anos muito treinado nas capacidades articulares, senão ele não conseguiria ganhar isso.
E hoje, a ideia que eu tenho para o meu indivíduo, para ele estar sempre bem, é essa coordenação. E o ombro é o mais intrigante, porque é uma coordenação fina. É uma coordenação muito consciente. A gente tem que evitar as compensações que acontecem na ideia de fazer força. Quando eu faço força desordenada, eu faço o quê? Eu aumento a minha desordem articular. É a história, força sem controle não leva a nada, professor. Eu preciso primeiro aprender aonde aplicar essa força. E o ombro, ele precisa ser intensamente treinado na sua amplitude, na sua mobilidade, na sua consciência, depois na força. Então, olha, pessoal, isso é fantástico que o Davi está falando e dando uma análise detalhada. E agora, quando eu vejo, caro doutor Davi, a corda naval, me fala um pouquinho. Corda naval. A corda naval, pelo movimento que ela faz, é de potência. Já é o último estágio. É um trabalho de potência. Sim. Aí tem hit com a corda naval, né? Então, professor, eu lembro muito de uma frase de um professor de educação física das antigas, e com certeza seu colega, que foi o primeiro livro de treinamento físico que eu li, foi de Valdir Barbante. Valdir Barbante. E ele dizia assim, não existe exercício errado, existem formas erradas de se fazer um exercício. A corda naval, ela é mais uma aplicabilidade, mas para quem? Para quem tem condições, para quem tem estrutura, para algum objetivo atlético. Não é para todo mundo. Não é só porque é uma coisa nova colocar no meio do treino como uma modalidade de treino. Não, isso é inadequado. Isso é arriscado. Isso me faz, Tavicão, aquele abraço, meu garoto, meu personal, esse faz um trabalho fantástico comigo. Então, isso é muito interessante, porque até o Tavico e nós já tivemos em um momento do nosso treino a corda naval, mas para isso eu tive que treinar muito para chegar nesse ponto. E assim, eu precisei aprender a fazer dela o movimento correto, porque ela depende de muitas coisas. Depende de uma estabilização de tronco, ela depende de uma estabilização de pernas, ela depende de uma consciência de movimento, ela depende de ritmo. E as pessoas estão colocando para qualquer um. Com que finalidade? Ele é um trabalho explosivo, é um trabalho muito mais específico para uma determinada fase do treinamento, que é lá avançado. Não é porque é nova, tem que colocar. Eu vejo assim, gostaria da sua opinião, eu vejo a corda naval como uma excelente estratégia para quem faz esporte que depende da potência do complexo articular do ombro. Treinamento avançado, não é o A, o B, é o treinamento lá, perto do X, Y, Z. Estamos numa fase final. Indivíduos, por exemplo, que fazem MMA, que jogam tênis, que fazem jiu-jitsu, que precisam de um complexo articular com extrema potência, né? E que eu vejo que cria um impacto articular muito grande, não? Mas muito, não só um impacto dentro da articulação do ombro, como do complexo todo, mas do corpo em geral. E existe uma sobrecarga tendinosa, porque a intensidade / vibração que se tem pelo movimento da corda naval, ela promove uma ação intrínseca muito grande. E é nessa hora que a gente tem que tomar o cuidado. Por isso, novamente, é um treino avançadíssimo. Não é um treino para qualquer pessoa. Eu não o acrescento quase nunca. Por que quase nunca? Porque eu não tenho atletas para isso. É um atleta do lançamento do dardo, é um lançador do martelo, é um lançador, quem faz arremesso de peso, quem faz um vôlei e é um atacante muito potente. Esses são, sim, candidatos a esse tipo de treino em uma determinada fase do treino. Somente. E eu diria assim, depois que o indivíduo tem uma boa estabilidade, nós vamos falar um pouquinho agora, né, a questão da estabilidade da escápula, né? Eu, na literatura, o pessoal da National Academy of Sports Medicine, né, ele sugere um teste, eu queria a sua opinião, para a gente verificar a questão do posicionamento da escápula. Ele tem um teste, é uma remada fechada, né,
e se coloca uma carga que a pessoa consiga fazer 10 a 12 vezes, né? Que ele consegue fazer 10 a 12 e faz um movimento muito simples, né? De uma remada fechada. Então, observa o quê? Se os ombros, né, ele se mantém o trapézio, né, nas fibras descendentes, se mantém a estabilidade. Então, não existe a elevação, né? Essa é uma boa sugestão para os nossos colegas profissionais de educação física poder avaliar de forma simples, objetiva, a estabilidade da escápula. É uma das. E a gente não pode esquecer, professor, que o teste mais importante para a gente saber se a escápula está sendo estável, se ela tem o seu potencial de ação, é o teste do serrátil anterior, muito esquecido, que é um teste simples de empurro da parede para ver se ele é acionado. E a pessoa não sabe acionar o serrátil, que é o primeiro músculo que mantém a escápula paralela ao gradil costal. Sem essa ação do serrátil, a gente não tem a primeira estabilidade dela. Aham. Eu fico imaginando, então, numa situação. Vou pegar um outro exercício que eu vejo que é muito utilizado, que é o shoulder press, o desenvolvimento. Né? O desenvolvimento, que você tem uma abdução, depois você tem uma rotação superior de escápula com extensão. Então, você tem. Como é que você vê este movimento para pessoas que têm esse encurtamento, essa pouca mobilidade do ombro? Eu vejo ele sendo muito mais agressivo do que benéfico. Voltando na biomecânica da cintura escapular, a gente tem que lembrar que até 90 graus de abdução, existe uma ação totalmente da glenomeral. A partir de 85 para 90 graus, existe uma depressão do húmero, chamado abaixamento dele, que permite a rotação externa, liberando o supraespinhal para não ser comprometido. Segundo passo, existe agora, aos 90 graus, uma ação de rotação externa e abdução da escápula, até 120 graus. A partir dos 120 graus, nós temos a ação da coluna lombar para ajudar o resto que nos falta. Isso, Capangé já descreveu em fisiologia articular do ombro. Sim. E ali existe a desordem de sincronia no movimento simples, que é somente o braço. Quando se coloca uma carga, todos os músculos ao redor têm que tentar fazer sua função. E aí vem a maior agressão. Se eu não tenho um potencial para o braço, conforme a carga se aplica adiante, existe uma desordem interna para tentar estabilizar essa cápsula articular. E as pessoas pouco treinadas, as pessoas mais enfraquecidas, elas acabam sobrecarregando justamente o supraespinhal e, consequentemente, a articulação acromioclavicular. Consequente, não é a melhor plataforma para se trabalhar a musculatura do ombro. Inicialmente, é necessário trabalhar o ombro até 90 graus e evitar acima da linha do ombro cargas das quais não há uma boa sincronia da glenomeral barra escápula. Esse é um cuidado que a gente tem, principalmente na evolução de patologias ou disfunções. E as pessoas começam a pôr carga e fazem compensações com o corpo e com o própria cintura escapular, fazendo com que a escápula saia ainda mais para tentar poupar a glenomeral. Então, essa atitude, o desenvolvimento, ele passa a ser mais agressivo do que benéfico. Eu, por exemplo, eu descarto para mais de 80% dos meus indivíduos, treinados ou não, a ação do desenvolvimento como modalidade constante de treino, para não agredir a escápula e principalmente o supraespinhal. Pensando numa sincronia articular, professor.
Essa é a ideia primária. Então, eu vejo que indivíduos jovens que vão fazer o desenvolvimento de barra, né, o arremesso, o arranque, que você tem esses movimentos de extensão de cotovelo, rotação, ok. Agora, a gente fica vendo qual a incidência de lesões nos praticantes dessas modalidades. Nós estamos falando de indivíduos jovens treinados. Agora, a população comum que nós temos avaliado, e é um N muito grande, essas pessoas apresentam instabilidade, apresentam encurtamento, pouca mobilidade, Sim. e então eu não recomendo, para os meus alunos, esses exercícios, o shoulder press, né, o Não. desenvolvimento de ombros. Se você quer trabalhar deltoide, até como o doutor Davi comentou, até 90 graus, abdução de ombro, os movimentos básicos. Agora, eu vi, quando fazendo doutorado, um dos colegas apresentou um trabalho, eu não me lembro, infelizmente, não, que eles fizeram um estudo com fisiculturistas de alto rendimento, indivíduos, a incidência de lesões de ombros passava de 60%. Então, e você olha na medicina, na ortopedia aplicada ao esporte, é praticamente consenso dos ortopedistas evitar o shoulder press. Olha aí. Por conta da agressão interna dos tendões e principalmente da cápsula articular. Então, eles preconizam não fazê-lo, ou seja, deixar para isso para uma situação muito pequena ou uma camada de atletas que tem essa necessidade imensa de fazê-lo, somente. Então, se nós pensarmos nos nossos alunos, aqueles pobres mortais comuns, né? Comuns, alguns exercícios, como o meu amigo Barbante, nós temos 3 livros escritos juntos, eu e o Barbante, né? Escrevemos lá nos anos 80, né? Que não existe exercício ruim, existe a pessoa que não está preparada. Então, a população comum não tem condições, e a nossa avaliação multifuncional tem mostrado essa quantidade de déficits de movimento. Eu acho fantástico a sua abordagem multifuncional, professor, pelo fator primário de você conscientizar o indivíduo avaliado de como ele se encontra descoordenado, disfuncionado, sem potencial para movimentos elementares. Então, eu acho fantástico e deveria ser base para mim, para outros profissionais, a avaliação multifuncional antes de prescrição de qualquer tipo de exercício ou de buscar qualquer tipo de rendimento. E vou aproveitar, então, doutor Davi, a questão que nós observamos também, nós colocamos junto nesse teste de rotação interna, rotação externa, peitoral maior maior a porção external, né, a porção clavicular external, e nós colocamos o latíssimo do dorso. Sim. E nós encontramos uma grande quantidade, mas muito grande, de indivíduos com encurtamento de latíssimo de dorso. Sim, sim. Principalmente, professor, porque é um músculo extremamente exigido no nosso dia a dia, que é um músculo muito potente nas ações de tração, porque ele ajuda a tracionar, pegar posicionamento, carregar cargas ou puxar cargas de cima para baixo, e ele é praticamente pouco alongado, pouco trabalhado na sua função maior. E isso faz dele um músculo mal desenvolvido. Ele ganha potencial de ação, mas ele é mal desenvolvido. E isso faz a desordem que a gente observa ao longo do tempo. E o que nós observamos, então, a incidência é muito grande, inclusive chegando até na fáscia tórco-lombar, né? Lá no... Porque é onde ele tem a sua maior restrição, porque a fáscia, ela é um tecido fibroso, não contrátil, e ela tem uma resistência muito potente para fazer os movimentos. Só que ela vai ficando cada vez mais restrita, juntamente com a ação da lombar, com outros fatores lombares, mas que faz com que o latíssimo do dorso ele fique cada vez mais numa posição de semi-encurtado.
e a sua porção semi-encurtada não tem ação de potencial. Aham. Então, olha aí, pessoal, então tem aí algumas dicas, veja quantas informações, né, que para nós pensarmos em escolher movimentos. Então, olha, foi dada a dica, doutor Davi, a respeito da mobilidade, né? Às vezes o pessoal lá fica fazendo os movimentos de fortalecimento de manguito rotator e nem avaliaram, né? Nem sabe se eles estão com movimentos restritos, né? Então, nós temos sugerido que se trabalha a mobilidade dos rotatores internos e rotatores externos. E nós observamos que o encurtamento ele se apresenta com maior incidência dos músculos rotatores internos. Então, eles apresentam um encurtamento maior. Sim. Professor, me deu um insight muito interessante. Eu que trabalho com esporte de alto nível há muitos anos, e eu trago para algumas situações essa reflexão. Quando eu vejo um atleta de alta performance começar o seu treinamento físico, ele começa por uma base de mobilidade, uma base de aquecimento dinâmico, ele passa por uma complexidade de movimentos coordenativos, para depois ele fazer uma aplicabilidade de força e aí ir para o específico. Eu vejo hoje, e eu vou denominar uma coisa muito simples, nas corridas de rua, as pessoas simplesmente correm. Ninguém faz um trabalho de coordenação de corrida, mesmo sabendo que não sabem correr. Eu vejo pessoas que correm horrivelmente pelas ruas de São Paulo ou pelas academias. E eu pergunto sempre a eles, você faz algum exercício de coordenação / adaptação dos seus músculos para isso? A resposta é quase unânime, não. Em situações mais avançadas, nadadores que eu acompanho, nadadores de alta performance, o pessoal do Paralímpico que está aqui na academia sempre, com o técnico deles, o Felipe, que é fantástico, já vi o Nicolas treina aqui, o Cielo já veio treinar em uma época, outros, já acompanhei Gustavo Borges, já tratei do Fernando Scherer em uma época lá atrás. Existe uma necessidade de uma composição de coordenação, amplitude, alongamentos em fases de treinamento para que eu tenha a melhor performance do complexo articular do ombro. E aí eu pergunto para as pessoas, você chega na academia, você faz alguma coisa anterior ou preparatória ou de forma coordenativa para que você comece seu treino, para que você melhore sua performance? É unânime. Não. Então, tá aí uma situação que só aumenta a complexidade do problema e das disfunções quando na base do processo de treinamento, na base do processo de aprendizagem, na base do processo de rendimento, não se tem uma atenção quanto às preparações biomecânicas, anatômicas, os alongamentos, as coordenações, as avaliações multifuncionais, como a proposta do professor Mauro existe. Isso deveria ser base. No esporte de alto nível é. Pois é, eu fico muito feliz em ouvir as suas colocações, porque vai diretamente, não é contra, ao encontro do que nós temos discutido, viu, doutor Davi, a respeito do aquecimento numa sessão de treino. Hoje, depois de 52 anos de experiência, há 2 anos atrás, eu cheguei a uma concepção de uma sessão de treino. Então, hoje, eu adotei o seguinte procedimento, né, no aquecimento. Eu divido em 4 momentos o aquecimento. Então, a gente utiliza como conduta a autoliberação miofascial. E os alunos que passam pela avaliação, eles têm a noção de quais são os principais grupos musculares que são encurtados. Nós temos, eu vou depois um outro bate para nós falar sobre, eu estou assustadíssimo com o nível de encurtamento de reto femoral. Nós avaliamos 120 pessoas recentemente, você pode dizer, né? Então, por exemplo, eu tenho lá latíssimo do dorso, isquiotibial e reto femoral. São os principais grandes grupos musculares. Tá? Componho também a panturrilha, o gastrocnêmio e o sólio. Isso, panturrilha, então a cadeia posterior e anterior.
E, na sequência, nós temos sugerido os movimentos de mobilidade dinâmica envolvendo esses dois complexos articulares, de ombro e quadril. Então, os movimentos de todas as possibilidades de ombro, de forma dinâmica, abdução, adução, rotação, flexão, rotação interna e externa, de forma isolada, dinâmica. E depois, os movimentos de quadril na posição deitado, menos funcional, para que ele não tenha que lutar contra o equilíbrio. Então, nós ativamos de forma dinâmica o complexo articular de ombros e quadril. Na sequência, no trabalho de consciência corporal, envolve a ativação dos músculos do core, nas posições ventral, dorsal, lateral. O gato cruzado. Na sequência, entre os movimentos globais dinâmicos, que envolvem a coordenação e o equilíbrio. Então isso, aquele velho aquecimento, sabe, doutor Davi, que demorava 8, 10 minutos, hoje ocupa 20 minutos de uma sessão de 1 hora. A segunda fase da aula é o foco. Aí vem o método de treinamento, se é o circuito, se é o intervalado, se é o superset. Então, o que eu tenho visto, isso que você colocou, fico muito feliz em ouvir que o esporte pensa nisso. É toda uma preparação de controle neuromotor, de consciência corporal, de mobilidade, estabilidade dinâmica. Para depois chegar na força e potência. Agora a turma já chega na potência anaeróbia lática, né? A gente pode fazer agora, pegando todo esse gancho, professor, nós brasileiros já vimos a Fórmula 1 e algum treino da Fórmula 1 em algum momento. Um carro entra na pista, ele tem o aquecimento dos pneus, ele tem a preparação da mobilidade da direção, ele tem voltas e voltas, volta, para no box, ajustes, volta-se para a pista, ajustes, volta-se para a pista, e ao final do treino, os melhores carros, os que querem render mais, têm os seus momentos finais para aí sim aplicar a melhor volta para se fazer o grid de largada. O nosso corpo deveria ser da mesma forma. Você tem que ir preparando ele e acionando coordenação, concentração, ativação, vascularização, liberação, mobilidade, para depois você buscar rendimento. Mas entra-se numa plataforma de que rendimento é necessário, ponto. Rendimento é necessário, mas para isso é necessário fazer toda essa preparação, porque isso que o professor Mauro está propondo, gente, é o que realmente deveria ser feito em qualquer... É o que acontece no esporte de alto nível. O preparador físico entra para o time de futebol, para o time de vôlei, para o nadador, para o corredor, para o ciclista. Ele faz toda uma adaptação neurocoordenativa, neuromotora, vascular, psicoemocional para começar o treino. É necessário você enquadrar-se dentro do treino. Isso faz a diferença. Mas como a mobilidade ela ficou restrita a movimentos muito simples ou movimentos muito estéticos, começa a se comprometer a evolução do sistema. E isso sim vai direto ao problema que a gente está falando sobre o complexo articular do ombro. Perde-se justamente a mobilidade intrínseca, perde-se a plasticidade do movimento. E aí sim o ganho de resultados. Eu ganho resultados quando eu tenho a minha condição interna produtiva. Senão eu perco resultados. Eu corro risco. Eu joguei meu tempo fora. Então, tá vendo, pessoal? Olha, eu fico muito feliz com essas colocações e a nossa preocupação, e eu acho que isso é muito importante, sabe, Davi? Eu vejo muitos colegas nossos preocupados com as patologias, preocupados com isso, e não sabem dar treino. Sabe, as pessoas é 3 de 15, é peito com costa, é o metacluster, é o GVT, ok, é pro músculo. Agora, quando eu penso numa sessão de treino, tem isso que você acabou de colocar. A minha formação foi de jogador de basquete, fui técnico de basquete, né? Fui vice-campeão paulista como técnico, depois professor de ginástica. Toda a aula, a vida inteira, tinha um começo, um meio e fim. E hoje, com muito mais consciência, com muito mais fundamentos fisiológicos. No entanto, eu estou vendo uma regressão.
sabe, nesse aspecto. Então, eu vejo assim, uma sessão de musculação que eu vou treinar peito e bíceps é uma coisa, ok. Peito é 4 exercícios, 5 exercícios, são 9 séries para peito e não sei o quê. Isso é uma coisa. Outra é quando nós temos uma sessão de treino voltada para a saúde, onde tem um começo, um meio e um final. E o que eu vejo, né, que essas pessoas não estão mais preocupadas. É 15 minutos, eu faço o HIIT lá e vou embora. Ok. Não somos contra o HIIT, contra o CIT, contra o MIT, contra o IT, contra o LIT. Nada disso. São métodos. Inclusive, isso vem ajudar muito, porque na minha sessão de treino, se eu ocupo 20 minutos para todo esse que você muito bem esclareceu, controle neuromotor, mobilidade, consciência, ativação das articulações sinoviais, aumento do fluxo sanguíneo, ajuste sistêmico, são os N aspectos. E aí, se eu sei que 15 minutos no treinamento de alta intensidade, pronto. Eu faço o ritmo, mas eu fiz 20 mais 15. Agora os 20 foi toda a preparação para esses 15. E aí me sobra mais 20, né? Aí me sobra mais 20 para eu fazer o esfriamento, que é a consciência, que é a flexibilidade. Aí é o trabalho de ganho de flexibilidade. Uma outra situação que a gente vê quando a gente não tem esses parâmetros pré-estabelecidos, professor, é uma falta de objetividade. Quando a gente fala em treinamento físico, estamos falando de tudo isso para determinar como se deve treinar. A gente tem que lembrar que uma boa planilha de treino, ela não tem um objetivo no final de um treino, ela tem um objetivo ao final de micro, meso e macro ciclos. Sim. Isso é uma somatória. parte importante, é uma somatória. E cada composição disso que a gente está falando, pode ser que neste treino ela ocupa 20 minutos, mas ao longo da performance, ela vai determinar ao longo de um final, de um mesociclo, um resultado fantástico na mobilidade, na ação de força, na plasticidade. E isso sim é que faz a diferença. Porque o planejamento tem que ser pautado na qualidade e nunca na quantidade ou intensidade. Porque eu tenho hoje atletas que treinam blocos muito pequenos de força, de explosão e altos rendimentos no seu profissionalismo. Por quê? Porque passaram a trabalhar a técnica, passaram a trabalhar a consciência do movimento. Eu me recordo quando estava diretamente na pista de atletismo com o Jaime Neto Júnior, que foi o nosso técnico do revezamento, medalhista, tudo mais, e ele fazia uma colocação para atletas dizendo assim: eu quero que você corra 85%. 85% é 11 segundos os 100 metros. E os mais coordenados, os mais habilidosos, que faziam parte da turma elitizada dele, faziam exatamente o que ele pedia. E por quê? Consciência corporal e conhecimento do que estavam fazendo. Fantástico. Ele começava o treino às 8 da manhã, todo mundo se aquecendo, fazendo todo esse protocolo que o professor Mauro disse. E depois de 1h30 é que começava-se a planilha do treino. Então estava todo mundo altamente concentrado, todo mundo altamente integrado ao movimento, à carga, à intensidade, à disposição do que se queria fazer. E a gente vê hoje, um exemplo é o complexo do ombro. Ele precisa de alta sincronicidade, ele precisa de uma alta concentração, ele precisa de coordenação, ele precisa de movimento. E o movimento está sendo esquecido. Pensa-se em empurrar ou puxar cargas. Desculpa, isso é máquina. Isso não é corpo humano. Não, é verdade. Quanto eu vou empurrar, quanto eu vou puxar. Quanto eu faço de supino, quanto eu faço de pulei alto. É bonito falar a carga. É bonito falar a carga. Mas isso não me traz nenhum resultado intrínseco. O resultado intrínseco é o primeiro a ser buscado. E é coordenação e é técnica. Aí a gente volta na questão da corda naval ou dos mecanismos explosivos. Eu não tenho coordenação para fazer movimento. O que vai acontecer? Eu vou me machucar. Eu vou comprometer. É o caso, nós usamos um teste, doutor Davi, nós usamos o teste de extensão de cotovelo, 3 repetições.
E aí nós observamos como é que a escápula funciona. Na extensão, porque explica para o pessoal que acho que é interessante, e aí aproveitar a sua experiência, seu conhecimento, nós verificamos assim, como você bem colocou na articulação do complexo articular do ombro, né, acromioclavicular, esternoclavicular, escapulomeral, assim, as 4 articulações. E eu já vi em livros que eles falam o seguinte, não, eu tenho abdução e adução de escápula, Sim. eu tenho a protração e retração da escápula. Tá. Então, tem livros que não falam em protração e retração, falam em ombro protuso. Tem livros que falam somente, eu faço o supino, eu tenho a abdução, adução das escápulas no supino. Eu faço a remada, eu tenho a retração e a protração da escápula. Como é que fica isso na fisioterapia? São sinônimos ou anatômica, ou cinesiologicamente tem uma diferença em termos de planos de movimento? Não tem muita alteração de planos de movimento, tem a ação sincronizada de músculos importantes. Porque quando você tem a consciência do que você tem que fazer com a escápula, que é estabilizá-la para a glenomeral funcionar no trabalho de supino, onde ela não pode ir, porque se ela for em abdução e protração, que ela vai subir junto com o ombro, você perdeu a ação do peitoral e você está descoordenando todo o seu movimento. Isso vem de acordo com o quê? A necessidade de equalização da carga para a manutenção da estabilização. Esse é o ponto. Não é que eles são muito diferentes, mas quando eu consigo fazer uma protração com uma fixação da escápula para a ação tanto de puxada quanto de empurrada do meu membro superior, da minha glenomeral, eu faço o músculo trabalhar de forma mais ativa, dentro daquilo que ele é. Davi, olha, nós temos 23 segundos. Pessoal que está assistindo, vai cair e a gente volta. Tá ok? Que a conversa é tão boa. Ó, faltam 16 segundos, 15, 14, 13. Vai cair e a gente volta. Pessoal, não vai embora não. Fica aí. Olha lá, atenção. Vai cair, eu vou salvar essa live e volto. Tá bom, Davi? Tá fantástico. Voltando lá. Tá vendo que conversa longa, né? Nós estamos uma hora falando. E o pessoal aqui presente, isso me deixa muito feliz, porque conhecimento é uma coisa que a gente precisa somar forças. Juntos somos mais fortes. Lembre disso. É verdade. Então, você estava dizendo, né? Estava dizendo, pessoal, vocês estavam na live, que bom que vocês estão gostando. Eu perguntei para o doutor Davi a questão de protração, retração, né? E abdução, adução de escápula. Então, existe. Quando o ombro. Então, o Davi está entrando aí. Vamos ver, deu uma travada. Voltou? Tô te vendo, professor, tô te vendo. Então, são duas situações interessantes, que é a abdução, adução horizontal do ombro, né? Sim, ou no supino, e quando você tem a remada, que aí a escápula ela funciona um pouquinho diferente. Sim. E talvez daí esta nomenclatura de retração, protração, essa é a pegada. Vamos lá. Então, quando você tem a retração dela e ela se estabiliza num processo posterior, você tem que trabalhar a glenomeral. E aprender a trabalhar a glenomeral é necessário, professor, que a gente tenha equalização da carga. Porque as pessoas pensam em empurrar e puxar cada vez mais carga e esquecem da complexidade do movimento. Não sabem aonde atingir. Quando eu estou em reabilitação, a minha ideia é fazer com que o indivíduo aprenda ou reaprenda ou acione o mecanismo ideal, que é a glenomeral quando glenomeral, a fixação da escápula quando fixação da escápula, a estabilidade do peitoral quando fazer a puxada ou a empurrada. Gente, tá com áudio? O áudio tá funcionando? Tem gente falando que não. Eu tô te escutando. Ótimo. Pessoal, tá me escutando? Eu tô escutando, Davi. Tá ok. Seu som tá chegando bom para mim. Tô te ouvindo perfeitamente. Então, essa situação, ela nos refere a não aprender a estabilidade da escápula
e querer sim fazer mais força. Volta a carga e estabilize ele. Acione a musculatura que vai manter a escápula em retração e fixação no gradil costal, e aí sim fazer o movimento da glenohumeral para que ela se torne eficiente, tanto na puxada, quanto na empurrada, quanto na abdução. E essa conscientização e ação em cima da escápula, ela depende de uma ação neuromotora. Ela é muito mais do que força. É conscientização da onde aplicar a força. É proprioceptividade, é sensório motor. E isso vai se perdendo quando se coloca muita carga. É nessa hora que a gente vê que a carga ela atrapalha o movimento. Porque a ideia de empurrar faz você acionar qualquer outro mecanismo, menos o real movimento a ser estabelecido. Que bom. Então, pessoal, que nós temos visto, né, e essa é uma posição muito interessante do Davi, é com relação à carga, adicionar carga. As pessoas não têm tempo, né, não têm paciência, e quando nós sugerimos, sabe, Davi, que o professor filme o aluno, é para que ele mostre para o aluno os déficits de movimento. Claro, então, claro. A o que nós temos visualização é importante para você se reconhecer fazendo e onde está o erro. E o que nós percebemos é assim, quando um paciente vai no fisioterapeuta, e o fisioterapeuta diz assim, olha, você tem que fazer este exercício para recuperar essa sua disfunção, não existe discussão. Não. Porque o fisioterapeuta fez uma anamnese, fez um teste, fez um diagnóstico, pediu uma ressonância, pediu uma radiografia, ou fez um teste de manipulação, um teste de funcionalidade, e diz para ele, ó, você está com esse problema. Agora, sim, quando chega no caso do profissional de educação física, que é da área da saúde, ele diz, eu não quero fazer esse exercício. Isso eu não quero, por que eu quero fazer? Então, é claro que numa situação fisioterápica, goste ou não goste, é uma questão de patologia, de dor, de doença. No caso do profissional de educação física, tem a questão do prazer, da tesão, da vontade, da alegria, né, de imitar o que o outro faz, que a blogueira mandou, que o bumbum da nuca da outra subiu. Então, nós temos um problema muito sério, eu já escutei isso, sabe, Davi, de vários personal trainers. Sim. E aí eu perguntei para o personal, você perguntou, dentro dos vários exercícios para o mesmo objetivo, qual que ele mais gosta? No caso da fisioterapia, ou é esse, não tem, esse é o melhor e acabou. É um objetivo somente, você tem um objetivo, o objetivo de restabelecer e fazê-lo funcionar novamente. Então o que nós temos... O caminho é traçado dessa forma. E o que nós temos discutido com o pessoal, sabe, Davi? Faça a avaliação, filme o seu aluno, mostre para ele os déficits de movimento e se ele duvidar, esfrega na cara dele o vídeo. Porque eu digo assim, você está torto. Ele diz assim, é só você que acha. Olha no espelho, ele não enxerga. Né? Não. Se uma pessoa, você chega no médico e diz assim, olha, você está com colesterol alto. Eu falo assim, por quê, doutor? Eu olhei na tua cara e eu disse que você tem 240 de colesterol. Não acredito. Agora ele pede um exame de sangue, aí te esfrega na cara que você está com... Né? E para isso aí existe... Não tem discussão. Não tem discussão. Contra fatos não há argumentos. Exatamente. Então, o que nós temos discutido muito, né, é essa importância de se fazer uma avaliação, porque o pessoal ainda usa, né, ainda usa 1 minuto de abdominal, 1 minuto de flexão de braço, uma hora qualquer, vamos falar sobre coluna, né, o dia de hoje, né, o pessoal às vezes acaba perguntando outras coisas, nós queremos delimitar o nosso estudo, aí o personal está dizendo que funciona, filmar, é claro que funciona, né, fantástico, essa articulação do Então, doutor Davi, tem mais alguma questão, assim, o que o professor, agora vamos dar uma dica, tá? Para aquele aluno que não tem disfunção, ele não tem dor, ele faz assim, não dói, ele não sente dor, ele tem encurtamento, ele tem pouca mobilidade, e que sugestão ou sugestões você daria para os profissionais de educação física que estão nos assistindo? Olha, esses exercícios, algumas dicas da senhora, faça isso que vocês não estão me ajudando, não, vocês estão me... porque o cara vai se machucar, não vai ser meu cliente. Claro.
Hoje mesmo eu estava conversando com algumas pessoas no meu dia a dia, pacientes, profissionais tanto da fisioterapia quanto na questão do treinamento físico, e a palavra primária é: melhore muito o repertório motor do seu indivíduo, do seu atleta, seu paciente, seu aluno. Porque com o repertório motor amplo, os resultados são muito mais favoráveis. Conscientize o seu cliente, paciente, aluno, parceiro, quem seja. O nome que seja. De que a mobilidade, ela precede a qualquer ação. Não são cargas que definem o seu melhor desempenho. Isso define a plasticidade. Terceiro, montem uma estratégia evolutiva, qualitativa e quantitativa, professor. Tenham isso pautados no filme, no papel, na foto, num programa, porque isso também está muito aquém para se mostrar resultado para o indivíduo. Eu, na fisioterapia, eu tenho, quando eu avalio, que mostrar a diferença de quando ele chegou para quando eu termino uma técnica elegida. Eu elejo uma técnica, eu faço e eu reavalio. E eu tenho ali um parâmetro. E é pautado em parâmetros que você consegue mostrar uma evolução para si e para o indivíduo. Por último, lembrem-se, o treinamento é uma atividade personalizada. É você perceber que ferramenta você vai usar para aquele que está à sua frente. Se é um indivíduo idoso, se é uma... Eu venho pegando pessoas que falam assim: eu quero ser bodybuilding, eu quero ser um atleta de alta performance. E a primeira coisa que eu reconheço nele é que a consciência corporal, as habilidades, o repertório motor, a força e o projeto dele está inadequado. E isso faz muita diferença a gente poder trabalhar de forma concreta, professor. Eu digo que existem 3 coisas: anatomia, biomecânica e fisiologia. Elas não mudaram até hoje. Não tem novidade, né? Diga-se de passagem. Não. Davi, eu vejo assim fantástico, né, esta colocação de um grupo de fisioterapeutas, e vem realmente de acordo com aquilo que nós estamos pensando, que eu penso já há muitos anos. Olha, recentemente dando um curso no ENAF, em alguns lugares da vida aí, né, eu estava dando o curso e eu pedi para os alunos, eram 50 alunos, todos de educação física, para fazer, dando dicas de aquecimento, então utilizando movimentos globais, multiarticulares, com foco na mobilidade dinâmica. Um balanceamento no plano sagital, né, com flexão de tronco, balanceio, dorsiflexão, flexão de joelho, flexão de quadril e ombros, depois no plano frontal. Dos 50, Davi, eu fiquei muito triste. Somente nem 10% dos profissionais de educação física conseguiram fazer os movimentos de coordenação motora global e mobilidade dinâmica de forma integrada. É muito baixo, professor. É muito baixo. Devia ser o contrário. Seguramente, esses profissionais sabem fazer musculação supino reto, inclinado, pole alto, cadeira extensora. Sabe? Então, se o profissional não está entendendo essa complexidade que é o ser humano, essa combinação que você colou de capacidades biomotoras, dentro de um controle neuromotor, que é o gestor, o sistema nervoso, né, fazendo a gestão, e as capacidades biomotoras, a mobilidade e estabilidade. As pessoas não entendem que mobilidade é o motion e motion, é o movimento que ocorre dentro da amplitude de movimento, dentro de uma estabilidade. Sim.
e que a flexibilidade é simplesmente amplitude de movimento. Agora, nessa minha amplitude ocorre um movimento com controle. E você colocou muito bem, sem a mobilidade e esse controle com estabilidade, a força vem. Eu tenho avaliado, sabe, Davi, alunos, a gente faz o seguinte, faz 5 vezes o agachamento, é horrível, cai para frente, tira o calcanhar, a coluna vai, assim, dos 10 déficits de movimento, 60% das pessoas não consegue fazer o agachamento overhead sem carga. Sem Okay? Aí, carga. sem carga, sem carga, sem carga. 56% tira o calcanhar do chão. Sim. 50% faz flexão excessiva do tronco. Isso a avaliação multifuncional mostra. E aí tem um detalhe, eu faço. Então vou fazer o seguinte. Vamos sentar e levantar no step do banco supino. Eles fazem, Davi, tranquilamente 30 repetições. Sim, sim. Ou seja, tem força de resistência. Agora o tronco é para frente. Então nós estamos cometendo um erro muito grande, em especial, que você muito bem colocou, quando se refere à articulação do ombro. É o shoulder press, né? É a corda naval, né? É o shoulder overhead. Quer dizer, sim. Então são exercícios que estão sendo sugeridos para uma articulação. Você colocou que não tem mobilidade. Se eu não tenho mobilidade, como é que eu vou trabalhar com força? E potência? Desnecessário, agressivo, risco total. Bom, eu acho que nós íamos falar 30, 40 minutos, falamos bastante aí. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, agora, por favor, nós, nem eu, Davi, não somos especialistas em jejum prolongado, em comida em repouso, água com limão. Deixa essas perguntas para gente especializada, tá bom? Em dieta, alimentação, tem muita coisa aí, né? De emagrecimento, os magos, existem os gurus de emagrecimento hoje, né? Os coaching de emagrecimento. Ok, eu não sou, eu sou um simples estudioso de movimento para pessoas sedentárias, nativas, idosos, gordinhos, crianças. Né? E eu na tentativa de reabilitá-los da melhor forma e deixá-los da melhor forma possível. Então, nós vamos repostar essa live, assim, as duas. Nós vamos colocar depois no YouTube. Vai ser salvo as duas lives. Então, a turma já quer que a gente faça a live sobre... Nós vamos fazer assim, eu e o Davi, nós estamos namorando, ele e o Rafael, para fazer um curso. Já estamos fazendo há muito tempo, vamos fazer mais. Nós vamos fazer um curso. E aí tragam mais pessoas para essa live, para as próximas lives, porque conhecimento é a nossa... o caminho para o resultado. Exatamente. Então, pessoal... nós vamos aí a semana que vem, viu, Davi, no dia 16, nós vamos lançar mais uma versão, não, mais um curso EAD nosso, de avaliação multifuncional. Então, a partir do dia 16, nós vamos ter aí um online, vai a terceira turma. Nós temos ajudado muita gente. E olha, pessoal, eu converso muito com o Davi, ele me dá feedback muito bom com a formação dele, com a experiência. Professor, uma pergunta, por favor. Vamos lá, pessoal, que não seja de queima de gordura localizada, que não seja de dieta, nem de hipertrofia. Tá bom? Vamos lá. Personal Der Valério, persona... Isso, é juntar, cada um na sua, né? Cada um, não, eu vou falar, o Davi também. Isso é uma falácia, que alongamento dinâmico prejudica a hipertrofia. Isso é uma bobagem muito grande. O alongamento não prejudica a hipertrofia. Veja o meu amigo Sardinha, que foi campeão agora, o Fernando Sardinha. Ele é um monstro, ele é um ogro. E ele faz espacato. Ele termina a apresentação dele lá no palco, sentado em afastamento em 180 graus. Então, os caras fizeram, né, Davi? Eu vi. Fizeram um estudo com alongamento ativo, passivo estático, com 5 minutos lá em situação, aí diz que atrapalha. Pô, claro que atrapalha, mas quem que faz isso? Os caras quase vomitaram. Qual que é a sua opinião, Davi, sobre alongamento? Então, o alongamento como sendo uma atitude estrutural, quando ele é usado para a finalidade dele, ele tem que ser o treino dele. Não vamos confundir um treino com o outro.
Um alongamento dinâmico é o que é preconizado hoje no esporte de alto nível, é você fazer uma ativação do sistema músculo-esquelético pronto para treiná-lo. E não faz nenhuma perda de estética ou de função se você o ativa de forma correta. E é essa a ideia que nós temos que ter. Perfeito. Professor, para adolescente de 14 anos em diante? 14 anos em diante, olha, pessoal, eu vou dar a minha opinião depois. Tem caras, colegas nossos, recomendando, viu, Davi? Musculação, supino reto, overhead, agachamento, levantamento, terra, para crianças de 4 a 5 anos de idade, rosca direta. Aí chamam de funcional kids. Pô, pelo amor de Deus, né? Pô, cá entre nós. Você tem que tomar o máximo de cuidado, porque a criança está em franco desenvolvimento estrutural. E o que você mais precisa é dar a ele repertório dinâmico funcional. Não são cargas, são repertórios. E quando você fala num supino, supino é só uma ação, não é repertório. O treino com supino não é um repertório. Você pode usar ela como uma parte muito pequena do treino. Mas a criança com essa idade, ela tem que ter um repertório motor avançado. E isso deve começar na infância. Repertório motor são habilidades coordenativas, são dinâmicas, são exercícios globais, são coletivos, exercícios coletivos, integração entre as crianças, porque isso faz o dinamismo mental e estrutural funcionar integrado. O que nós temos visto, né, que aconteceu no esporte, está acontecendo agora no fitness, né? É a especialização precoce. Então, pega uma criança de 4 a 5 anos, quando ela chega com 12, 14 anos, ela não aguenta mais, ela está com o saco cheio, sabe? Professor, há um pouco de tempo atrás, eu fui, por um tempo, nadador e, para ajudar na minha faculdade, eu dei aula para crianças em piscinas de aperfeiçoamento de nado. E eu tive a felicidade de fazer um curso naquela época, eu estava no primeiro ano de fisioterapia, eu fiz um curso com um americano. E esse americano, ele pôs uma coisa muito interessante que vem de encontro com... Vem falando justamente isso, que nos Estados Unidos, nenhuma criança, nenhum adolescente, até os seus 14, 15 anos, é proposto em competição de quem chega primeiro, e sim de quem faz a habilidade neuromotora perfeita. Então, a busca da perfeição neuromotora é o que eles mais preconizam em evolução de treino. Por quê? Para não se especializar crianças e matá-las como atletas muito cedo. Então, recentemente saiu um artigo, isso é uma publicação na revista, não lembro o nome agora, daí, uma Journal of Fitness, e eles entrevistaram, Davi, vários top de basquete, de futebol americano. Todos eles, até os 14 anos, fizeram atividades diversificadas. O próprio Kobe Bryant, os maiores estrelas, até os 14 anos, ele não jogou basquete, ele jogava futebol, também jogava basquete. A partir dos 14, 15 anos, toda a experiência motora, isso que o Davi colocou, que nós chamamos de repertório motor, de controle motor, de habilidades, isso tudo faz com que ele criasse essa base neuromotora. Se o Brasil fizer um campeonato mundial, Olimpíada até 14 anos, nós somos o primeiro lugar do mundo. O que nós somos da Olimpíada? Muito pouco. Então, a Isiervo está perguntando como fazer acompanhamento em visão de planilha com aluno de frequência. Esquece, Isiervo, esquece planilha para criança. Planilha é para atleta de alta performance, para quem treina 5 vezes por semana, com competição, microciclo, de transição, sabe? Treinamento de choque, sabe? Transição, competição importante. As pessoas estão confundindo muito uma periodização de um atleta de alta performance para as pobres pessoas comuns que treinam 2 vezes por semana. Sabe? Então, a média, né, Davi, a média que as pessoas treinam ao longo da semana, a média é 2,5 vezes. Sim. Então, nós temos uma visão muito pragmática, que todo mundo come batata doce, que faz 8 refeições, que faz não sei o quê.
sabe? Então, tudo isso é muito específico para, agora, pessoas comuns, talvez a periodização ondulatória, de forma global, que eu preciso pensar em controle neuromotor, saúde. Então, eu não vou treinar hoje coordenação, amanhã velocidade, amanhã agilidade. Então, a organização da sessão de treino contempla habilidades motoras globais, diversificadas, para a saúde e bem-estar. Então, esse é público 1. Tá? Então, o público 2, eu tenho que pensar o quê? Numa adequação de complexidade, né, e intensidade para 3 vezes por semana. Então, eu treino o corpo todo, 2, 3 vezes por semana. Né? Então, é diferente. Olha, eu já conversei com inúmeros especialistas em periodização. Ninguém me deu a resposta correta de periodizar para pessoas comuns. Eu vou fazer um microciclo para quem treina 2 vezes por semana? É fazê-lo treinar sempre. Pois é. Então, a gente precisa ter uma visão mais global, mais holística, né? Aí eu vou treinar bíceps e peito e bíceps hoje, amanhã terça, depois na quarta eu repito. Gente, isso é para quem treina 5 vezes por semana. Então, nós estamos, sabe, Davi, pegando os modelos de periodização de atletas, modelos de periodização de bodybuilder, que são fantásticos. Né? Para esse grupo. Agora, para as pessoas comuns, a pegada é um pouquinho diferente, né? Eu diria muito diferente, né? A própria organização da saúde, é buscar a complexidade do corpo e fazê-lo funcionar na sua melhor atuação. Trabalhar com o contexto geral. Então, pessoal, esse é um grande desafio que nós temos, é envolver as pessoas, fazer com que ele venha no treino, que o Davi colocou lá atrás, vocês vão lembrar na primeira, a diversidade do treino, a multiplicidade de experiências, a adequação qualitativa, né? Então, você pega os modelos de periodização, eles não falam em mobilidade, estabilidade, consciência corporal, não falam, porque não sabem. Eles falam em força e resistência. Somente. E aí acrescenta-se de forma desordenada. Então, exatamente, acho que essa pegada. Bom, eu acho que nós já falamos bastante, assim, estou vendo os corações. Mais assuntos pela frente, professor. Isso. Tem muito assunto aí para a gente conversar, né? E o pessoal está até pedindo aí. Vamos sim, tá, vamos marcar mais vezes esse bate-papo que é fantástico para a gente crescer na nossa profissão, no conceito geral de trabalho interdisciplinar, multi-equipe, em prol da saúde, do desempenho, de resultados para a ciência e tudo mais. Então, e aí eu convido aí todos aí para o nosso curso que vai acontecer a partir do dia 16, né? São 65 aulas, né? São 65 aulas, aonde todas gravadas, viu, Davi? São 65 onde a gente ensina passo a passo como avaliar, como prescrever, como montar o treino, né? E agora fica aqui, olha, fica aqui o meu convite já para o Davi, vamos sentar aí, o Davi e o Rafael aí, e fazer essa junção maravilhosa da fisioterapia e da educação física, e sempre eu tenho muito cuidado, sabe, Davi, em dizer para as pessoas, o aluno chega e fala assim, professor, eu tenho uma dor no joelho, o que eu faço? Eu digo assim, reza. Reza para não ser coisa ruim. E que às vezes se recomenda, não sei, primeiro vai diagnosticar, vai no médico. Eu estou cuidando de um aluno. Vamos saber o que há aí para poder saber o que fazer. Exatamente. Depois cada um vai na sua. Tá ok? Davi, muito agradecido. Suas palavras finais para feliz com todos aí que participaram. A gente aí atingiu mais de 50 pessoas participando intensamente da nossa live. Professor, obrigado pelo convite. Desculpa aí o começo dele vindo de viagem, mas aí sempre trabalhar em prol disso juntos. Que bom, eu agradeço muito. Só para dar um detalhe, eu quando fechei a primeira live que eu fechei lá para compartilhar, 260 pessoas nos assistiram. Caraca! Fico muito feliz. É muito feliz. O pessoal entra, sai. Agora, nessa daqui vai ter mais uns 200. Então, eu salvei lá. Fantástico. É muito bom. Obrigado pela presença de vocês. Tá bom? O Davi vai saindo, eu vou ficar mais 2 minutinhos para dar um recado para a turma. Davi, muito agradecido. Vou te visitar aí. Por favor, professor. Um beijo em todo mundo.
De coração. Obrigado. Tchau, tchau. Até. Tá bom? Muito agradecido a todos vocês que participaram dessa live. Espero que vocês tenham gostado. Esta live vai ficar, ela vai ser salva e vai ficar disponível. Depois ela vai para o canal do YouTube, onde aí ela fica vitalícia para vocês poderem assistir, para quem chegou depois, para quem não pegou o nosso bate-papo, tá bom? Tá bom? Boa noite. Muito agradecido por ter estado na nossa live. Um abraço para todos. Boa noite.